nós vamos para o segundo episódio, tá? Do engenheiro eletricista Marcos Lira, que nos deu uma entrevista muito gostosa e ele traz dicas de como você pode usar ter o uso correto e seguro dos eletrodomésticos. Por quê? Porque se você está preocupado, porque você tem ali um eletrodoméstico e você está com medo, imagina, será que está consumindo muito ou não? A gente traz uma dica, só que agora a gente vai para a cozinha. Se liga aí. No segundo episódio de hoje, vamos trazer mais dicas sobre eletricidade. Agora nós vamos para a cozinha, onde o Marcos já se encontra lá, inclusive com uma folha na mão. Você deve estar querendo saber, para que essa folha na mão? A gente fala logo? A gente mostra logo? Vamos mostrar. Aqui nós temos uma geladeira e a gente está falando de consumo, mas está falando também dessa parte de eletricidade. E aí algo me chamou a atenção. Essa folha, o que significa? Essa folha, vamos dizer, é um teste simples que as pessoas podem fazer em casa para verificar a vedação da sua geladeira, porque essa borracha com o tempo ela vai ressecando. Então posso pegar uma folha e deslizar aqui no contato entre a borracha e a geladeira. Se essa folha não passar, significa que a vedação aí está ok, ela não passa. Quando a vedação está um pouquinho frouxa, essa folha vai entrar na geladeira. E qual é a recomendação que a gente dá para fazer esse teste aqui? É pegar uma folha mesmo e sair deslizando em toda a borracha da geladeira para fazer esse teste. A geladeira, Vanusa, a gente deve evitar também a abertura frequente, porque ela vai tentar sempre recompor a temperatura dela lá, a frieza, vamos dizer assim. Então toda vez que eu abro com muita frequência, abrir para tirar uma água, depois abrir para tirar de novo mais uma coisa, então tira tudo que é preciso tirar, porque toda vez que eu fico abrindo e fechando, para recompor a temperatura, vai forçar o motor para trabalhar mais também. Muito bom. Agora é o seguinte, aqui próximo da geladeira, a gente tem o quê? A gente tem aqui uma airfry, temos uma cafeteira, temos logo ao lado ali, a gente já vai mostrar para vocês também um micro-ondas, né? E nós vamos já para o lado da pia. Mas nesse exato momento, como é que a gente chama a atenção desses eletrodomésticos? Micro-ondas é um equipamento comum no nosso dia a dia, na nossa rotina, mas que deve ser usado com cautela, principalmente porque eu não posso colocar determinados aparelhos. Não é toda vasilha que vai no micro-ondas, eu preciso colocar vasilhas que tenham um selo adequado que vá lá. Por exemplo, eu não posso colocar papel laminado, não é? Dentro do micro-ondas, porque eu tenho um risco aí de incêndio, viu, Vanu? Se eu colocar alguma coisa laminado, papelão, eu tenho um risco de incêndio, porque é uma quantidade grande de calor que vai incidir nesse recipiente. Então tem que ser um plástico resistente, alumínio nem pensar. Vamos falar das que chegaram depois do micro-ondas, né? Ele já é o primogênito da história. Nós vamos agora para os caçulinhas, que na verdade é airfry. Eu queria que você falasse da airfry, queria que você falasse, você falou lá no estúdio do forninho, né? Que hoje a gente tem, mas me fala da airfry. Esse aqui é o queridinho, né? A caçula, como você falou. O airfry também utilizado para aquecer. Qual é o cuidado que a gente precisa ter? Primeiro, não se deve colocar óleo no airfry. Você vai colocar o produto aqui, uma carne, um frango, uma batata, ele vai deixar crocância por conta do calor. Nunca colocar óleo, gordura aqui, que aí eu tenho um risco de, inclusive, de explosão dessa gordura, né, estourar no rosto de quem vai abrir aqui o equipamento. Então, nunca colocar. Eu tenho um controle de temperatura e também de tempo. Então, dependendo do equipamento aí que eu vou utilizar e o produto que eu vou aquecer, uma batata frita, uma carne, eu tenho um tempo aqui de 5 minutos, de 10 minutos e uma vantagem em relação ao micro-ondas. Ele deixa o alimento crocante. Geralmente o micro-ondas às vezes deixa mais ressecado. Airfry não, mas tem que ter o cuidado. Nunca usar gordura. Airfry a gente sabe que tem um manual. Assim como uma bula de remédio, que a gente às vezes não vai ler ali para entender melhor, assim também são os micro-ondas, são as airfrys, os eletrodomésticos, não é isso, Marcos? É verdade, a gente cada vez menos está habituado a ler tanto a bula do remédio quanto o manual do equipamento elétrico. Muitas vezes a gente pega um aparelho como um celular, já tira da caixa e sai usando sem sequer ler esse manual do equipamento. O Marcos vai mostrar pra gente aqui vários eletrodomésticos. Nós temos aqui a sanduicheira, que a gente falou tanto no programa. Temos a panela de arroz elétrica. Temos a cafeteira e vários outros itens. Bem próximos da torneira, da umidade, não é isso? Olha só, Vanusa, a gente tem aqui a chaleira elétrica, né, a sanduicheira, a panela de arroz e a cafeteira no mesmo balcão que une com a pia. Então a preocupação que eu tenho que ter é não deixar no mesmo nível
onde essa água vai ser derramada aqui na pia. Veja que aqui eu tenho um desnível, então a água da pia, em tese, ela fica aqui nesse intervalo. Por que eu não posso ter essa conexão de água com energia? Água e energia nunca é uma boa combinação. Elas não se juntam, não se misturam, não se deve misturar, porque a água é um bom condutor de energia. Agora, o que me chama atenção em tudo isso é que na sua cozinha, provavelmente na sua pia, pode não ter esse desnível. Então, significa dizer que a sua pia ela pode ser totalmente reta. Então, é mais fácil essa umidade e essa água chegar perto desses eletrodomésticos. O máximo possível, evitar. Porque naturalmente essa água ela vai escorrendo aí. Se tiver um pequeno desnível aí, então... Aí a gente falava no teu programa que as pessoas têm a mania às vezes, viu, Vanusa, de pegar essa sanduicheira e na hora de limpar, ela leva, do jeito que tá aqui, ela leva ali pra pia. Para lavar aqui, e aqui a recomendação é limpar com um pano úmido. Nunca colocar debaixo da pia, porque eu tenho partes elétricas aqui que se molhar, aí você danificou o aparelho. Além de danificar o aparelho, o cuidado que você tem que ter, porque na hora que você for colocar a tomada, na hora que você for colocar para ligar, é o momento que você pode se dar mal, né? Porque pode estar úmido ainda, molhado, e você pode ter o curto-circuito nesse momento. Pode haver uma explosão também com essa sanduicheira? Pode haver uma explosão, principalmente se na hora de ligar eu tiver alguma parte energizada que está úmida ou em contato com água. Agora, uma coisa que a gente está falando e que a gente não está tocando muito no assunto, principalmente destes eletrodomésticos, a gente não quer que você deixe de usar, mas presta atenção. Cada um desses eletrodomésticos que aqui estão, eles consumem muito? Sim, porque todos eles, com exceção da cafeteira, vamos dar um desconto aqui para a cafeteira, mas esse é um aparelho que é feito para produzir calor. Esse aqui nem se fala, panela de arroz, para cozinhar o arroz. E a chaleira elétrica. Então, produzir o calor ou produzir frio, esse aparelho é um aparelho que vai consumir bastante. Se for usado todos os dias, em vários momentos. Uma frequência muito elevada, sim. Se possível for, faz um arrozinho bem soltinho, logo uma quantidade que dê pra você comer bem, pra não estar toda hora fazendo aquele arroz, né? Se você não tiver problema de comer a comida de um dia pro outro, faz o RO, que é o resto de ontem. Vai dar muito certo, viu? Maravilha. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos no segundo episódio, tá? Mostrando para vocês, numa época extremamente importante e necessária, o quanto você tem que economizar com os eletrodomésticos que você tem em casa, com seus aparelhos, o cuidado que você tem que ter na hora de ligar aquele item.